do Senhor, mulheres lindas, mulheres de Deus, sejam muito bem-vindas a mais um programa, né? A mais um episódio do nosso programa, do nosso podcast Entre Elas. Eu já queria, né, iniciar esse podcast, né, pedindo a você, né, que está chegando, que vai nos acompanhar, né, em mais esse episódio, para você compartilhar este programa, para você compartilhar, né? Eu tenho certeza que hoje, né, o testemunho que vamos falar aqui hoje vai edificar muitas vidas. Então, seja um missionário, compartilhe essa live com alguém, né? Deixa aí o seu joinha, o seu curtir. E hoje, irmãs, nós teremos, né, uma participação super especial aqui no podcast Entre Elas. Hoje, a nossa entrevistada é uma mulher de Deus, uma mulher pão da vida à distância, veio lá da Suíça e está aqui nos acompanhando no Brasil, aqui em Mossoró, né, na nossa sede da Pão da Vida. E eu queria dizer que é uma alegria, irmã Neide, em poder estar aqui com você hoje para você compartilhar, né, um pouco da sua história, do seu testemunho. Eu queria dizer, seja muito bem-vinda, irmã Neide. Muito obrigada. Eu é que agradeço, né, de mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, né, porque a gente que vê lá de longe é muito melhor estar aqui, né, junto com vocês, com esse calor humano, que é maravilhoso. É o que eu sinto. Amém. Irmãos, e a irmã Neide, né, como eu já falei aqui no início, ela está nos acompanhando aqui em Mossoró, mas ela é pão da vida à distância, né, há alguns anos já, né, algum tempinho Isso. já, né, irmã Neide? Uhum. E ela não é a primeira vez que ela está aqui em Mossoró, a primeira vez que ela vê, ela gostou tanto que ela quis voltar sempre, né, irmã É Neide? verdade, é verdade. Então, a irmã Neide, ela está aqui conosco, ela veio no finalzinho do ano, né? E Isso. está agora aqui conosco, né? Mais dessa vez, né? A irmã Neide é uma querida, muito especial para nós todos aqui da Pão da Vida, né? Sede. E, irmã Neide, eu queria iniciar, né? Uhum. O podcast perguntando, né, irmã Neide, como a senhora foi parar na Suíça? É, é um testemunho assim, como eu já comentei, já falei em alguns programas, né, da Pão da Vida. A minha vida foi assim, eu vim de uma infância muito pobre, mas chegou um certo ponto que meu pai se enriqueceu, mas foi através de um senhor que ele conheceu, que abriu firma com ele e tudo. Só que eu era a filhinha querida do papai. Mas a partir do momento assim que ele realmente enriqueceu, como muitos, eu creio que não é só a minha família, ele simplesmente, a gente fala aqui no Brasil, deixou o dinheiro subir a cabeça, né? E aí ele simplesmente abandonou a gente por outra família. E aí, por essa dor tão grande de perca do papai, né? Que eu ainda hoje eu fico rindo, porque quando eu encontrei realmente com Deus, eu falo assim, hoje eu tenho um pai, né? Que ninguém tira de mim. E naquele tempo ele saiu de casa e simplesmente, como eu era a filha querida, a gente tinha muita afinidade. Só que ele não quis saber de mim através, por quê? Porque nós somos em 4 irmãs e eu fui a única que fiquei do lado da minha mãe, que era o lado mais frágil, né? E eu tentei ajudar dessa forma e aí, como eu creio que não é difícil a gente entender quando a gente vive pela carnalidade, ele não quis saber mais de mim. E com aquela dor tão grande é que muitas vezes a gente sente aquelas dores que a gente quer resolver de uma forma ou de outra, né? E foi o que eu fiz. Naquela época eu ainda trabalhava, né, no consultório dentário, que eu era assistente, foi 5 anos que eu estava trabalhando lá, e tinha uma mulher que sempre trazia, porque era dentista de criança, trazia, ela morava lá fora e trazia a criança dela para fazer tratamento de dente no Brasil, porque na Europa era muito caro. E através dela eu peguei e perguntei. Ela chegou realmente naquela fase que eu estava assim, machucada mesmo. E aí eu perguntei para ela se eu não podia ir com ela. E aí, como eu creio que tem muita gente que é conhecida, que tem várias mulheres que levam as mulheres para trabalhar lá fora. E só que eu não perguntei para ela o que eu ia fazer, né? Eu queria simplesmente fugir da minha dor. Era como se você quisesse, né, a rejeição, você quisesse se livrar dela de qualquer Isso, jeito, né? isso. E aí, hoje, o meu entendimento espiritual é assim, eu
queria preencher aquele vazio que ficou do meu pai carnal. Mas eu já trazia, assim, as feridas, essas coisas, o vazio vai crescendo, que hoje eu entendo o vazio que só Deus preenche, né? Porque a gente é humano, todos nós, assim, muitas vezes a gente espera demais das pessoas e realmente a gente só, muitas vezes, tem muitas decepções. E é o que eu entendo hoje. E eu fui nessa minha trajetória, fui embora, e aí, o que que é, como que vai fazer uma pessoa que sai daqui sem a uma língua, nada, né? Muitas vezes as pessoas me falam, nossa, mas você foi muito corajosa. Corajosa não. Hoje o que eu vejo, o que me deu força para ficar lá fora foi o ódio, porque eu fiz uma meta. Eu não queria voltar para trás, porque eu queria, sim, queria ganhar dinheiro e nunca depender mais do meu pai. Foi isso. Foi a força que me deu para ficar lá fora. Aí passei pelo processo da prostituição, porque é o trabalho que eles falam, o trabalho mais fácil, mas não é fácil. Mas as pessoas têm a mania de falar isso, né? É algo que eles falam, o dinheiro vem fácil, mas vai fácil mesmo, se você não tiver controle. Então, Né? você chegou lá e teve esse baque, né? Esse baque Isso. de saber que você tinha que ir para a prostituição. E aí, Foi. como foi, assim, para você, né, irmã? Para mim, assim, foi um baque, mas era a única maneira de sobrevivência, né? Porque, é igual eu falo, eu já falei isso, que eu não fui à procura de dinheiro, porque eu já tinha uma vida estável aqui, mas eu estava correndo da minha dor, né? E eu já levei, assim, dinheiro que desse para me ficar algum tempo, mas chega um tempo que acaba o dinheiro. Então, era um escape para sobrevivência. Aí eu passei por tudo isso. E quando eu fui direto, fui para a Áustria naquela época, e eu só poderia, que normalmente o estrangeiro só pode ficar 3 meses, aí você tem que sair. E foi o que eu fiz. Só que nesses 3 meses que eu estive lá, conheci as meninas que trabalhavam em casa noturna. Aí elas foram me dando as coordenadas, como que tinha que fazer. E para entrar na Suíça eu precisava de um visto. E lá mesmo eu consegui, porque lá tem agência que fazem álbuns de fotografia, naquela época, 30 anos atrás, né? E, e aí levavam, né, para as casas noturnas, para os chefes escolherem, e aí eu fiz. Eu trabalhei 2 anos nesse trabalho, porque o meu primeiro visto foi na Áustria que eu consegui para entrar na Suíça. E aí lá eu trabalhei 2 anos, quando eu conheci o pai da minha filha. E nesse tempo, né, irmã Neide, que você passou, né, na prostituição, acho que uma das coisas que mais, né, as pessoas que já passaram por isso, né, que contam esse testemunho, é o sentimento de solidão, né? Então, como é que você fez para lidar com a solidão naqueles momentos? Até nisso aí a minha vida foi diferente. Por isso que eu falo assim, eu escuto também os testemunhos das meninas que vão para lá. Eu não tive essa fase de solidão, porque eu bebia, né? Eu entrei no álcool. E quando você tem esse vício, algum vício assim que te supra, você preenche aquilo naquele momento com isso. Eu não tive solidão porque eu te falo assim, até nesse trabalho Deus cuidou de mim. Porque lá eu encontrei vários senhores que, assim, queriam uma mulher bonita do lado. Eu acompanhava em jantares de negócio, essas coisas assim. Eu participei muito disso, porque eu vejo assim, era tipo um escape para me sair daquilo, daquela rotina de prostituição. Muitas vezes aparecia as pessoas que te levavam para você conhecer na Suíça outros lugares diferentes. Isso era, para mim, a prostituição foi um trabalho como outro qualquer. Tanto é que não me deixou sequelas, essas coisas assim, porque ali dentro eu vi quantas mulheres que ficavam com aquele vício que não saía mais da noite. E eu não tive isso, graças a Deus. E hoje eu vejo a proteção de Deus também nessa área, na minha vida. Essa parte, assim, né, desse processo que você passou pelo alcoolismo, né? Como foi que você começou? Como foi que você se enxergou que você estava, né, já estava alcoólatra? Eu já falo assim, o alcoolismo começou já porque eu passei por 3 casamentos. Foi insatisfação, porque eu passei pelos meus relacionamentos assim, procurando preencher um vazio, porque não foi por amor, nenhum dos casamentos que eu casei. Foi simplesmente as consequências do momento que eu estava vivendo.
Uma necessidade, né? Você Isso, viu ali que era necessário você casar. isso. Mas tudo é o emocional. Porque eu te falo assim, o primeiro casamento foi para sair de casa, porque eu não gostava de brigas e as minhas irmãs dentro de casa era muito assim, foi um escape. Mas é o que eu falo assim, a gente tenta resolver esse problema arrumando outro. E eu fui assim. E com aquela insatisfação, igual na sexualidade, não dei certo também, e com isso, com essa insatisfação de você ter que fazer, eu bebia para ver se relaxava. E assim foi indo. Foi uma bola de neve na minha vida. E quando hoje eu vejo assim, quando você está naquele mundo que você precisa beber, você só encontra homens que querem, mulheres que bebem. E aí foi o caso, eu encontrei o pai da minha filha, que foi na casa noturna onde eu trabalhava, ele já bebia. E aí foi aí que eu fui assim, me afundando mesmo. Mas só que até nesse ponto eu via a proteção de Deus, porque o álcool não me atrapalhava a trabalhar, era só final de semana, mas eu não podia começar um pouquinho. Aí, final de semana não tinha para mim, eu não via, né? Porque era simplesmente bêbada mesmo, sabe? E assim, esse negócio do álcool na minha vida chegou num certo ponto que, quando eu já estava no meu processo de agradar a Deus, eu pedia muito para Ele: me liberta, me liberta. Eu pedia, mas é por isso que eu falo que eu entendo todo viciado. Você pede, mas você acaba caindo. Você sozinha, se não tiver Deus na sua vida, você não consegue, porque nós somos fracos, muito fracos. E quando você. Porque eu lembro quando Deus me. Realmente, o último dia, que tem o quê? 6 anos, que Ele me libertou completamente do álcool. Isso foi uma libertação, assim, que para mim, eu falo assim, foi a mesma coisa de um tapa no bumbum de um pai, porque ele me trouxe uma dor, porque foi só um gole que eu tomei. Esse dia foi um dia de verão lá na Suíça, que eu estava num restaurante sentada assim, né, de fora, e que eu falei aquele negócio que a gente tem aqui no Brasil, que fala assim: ah, está quente, vamos tomar uma cervejinha Sim, gelada, um sim. tiragosto. Foi a mesma coisa. Foi pedir, mas bebi um gole só. Aí foi que subiu aquela dor assim, que eu achava que eu ia ter um infarto. Mas aí eu olhei para o céu, aquele céu azulzinho, e falei assim: perdoa, meu pai. Pequei mais uma vez, né? E eu sei que o senhor não quer isso para mim. Mas foi assim, deixar o copo, a dor desaparecer. Para mim foi assim, foi maravilhoso. E aí eu vi assim, com o tempo, eu vi que eu sentia a ânsia do álcool. Até aqueles, na fase do Covid, de desinfetar, até aquele cheiro do álcool já me dava ânsia de vômito. E hoje, pode eu sentar numa mesa assim, que não me dá vontade de jeito nenhum. Então, isso aí é uma cura e é um milagre muito grande que Ele fez na minha vida. Então, tudo isso foi, né, foi um processo, Foi. né, irmã Neide, para que você fosse curada do Isso, alcoolismo, isso. né? E você falou, né, que durante todo esse tempo, eu creio que você, né, ainda não tinha tido um contato com Deus, mas você sempre buscava, né? Isso. Como era essas suas orações? Como é que você tentava essa intimidade, assim, nesses momentos difíceis com Deus? Eu te falo assim, o que meu contato que começou assim, realmente, eu queria procurar igual, eu não sei se eu comentei com você, essa menina que mandou o primeiro link da Pão da Vida foi uma das peças assim forte, como a Adriana aqui da Pão da Vida também na minha vida. Ela me chamou para o circo de oração, e eu era católica nessa época. E aí, quando eu vi ali, porque a gente fica Mas você era inibida, católica praticante, ia sempre praticante, para as missas? isso, e tanto é que eu ensinei a minha filha na católica, porque lá na Suíça você tem que decidir uma religião, né? E aí a minha filha foi criada na igreja católica, e era o ensino que eu tive. E lá eu comecei a ir nesse circo de oração com os crentes brasileiros, mas eu te falo assim, eu tinha fome de conhecer mais de Deus, porque me dava assim, eles oravam tão bonito, e eu falava assim: nossa, a gente católica, a gente tem aquelas orações de catecismo, aquelas coisas Muito assim, certinho, é né? isso. E eles oravam assim, eu falava assim. E aí eu comecei a frequentar, mas Deus, assim, até ali nesse processo, eu vejo assim, tão lindo como Deus foi feito. Só que hoje, vamos, assim, simplesmente falar, eu fui assim rejeitada ali por ser católica no meio dos crentes.
Mas eu te falo assim, Deus é tão maravilhoso na vida da gente que Ele sabe como. Porque eu era a única brasileira que trabalhava, que pagava minhas contas sozinha. As outras eram todas mulheres casadas, só que elas faziam os horários do ciclo de oração que compativam com ela. E eu comecei a trabalhar assim, querendo ir no ciclo de oração, mas o meu trabalho era na hora, assim, estava me estressando muito. Eu queria ir, eu queria, mas Deus me tirou do ciclo de oração delas. E hoje não existe mais. Por isso que eu falo assim, quando eu tenho vivido essas coisas, Manu, de Deus, quando Ele quer, Ele faz. Hoje, Deus tem me honrado a minha fé ali na Suíça. Estou no meio do suíço. Glória a Deus. Não é brasileiro, mas o ciclo de oração, eu vou em 2 ciclos de oração. E quando eu conheci esse ciclo de oração, tem uns 3 meses, o segundo, que é na minha cidade. Eu estava indo num distante. Tanto é que lá eu falei assim, é tudo honra e glória, não é nada de Neide. É nada de Neide, é tudo dele. Porque o suíço mudar, porque o mesmo ciclo de oração que eu ia era no mesmo dia do antigo que eu ia. O pessoal mudar para mim ir uma semana em uma semana no outro, eles mudaram o horário para a Neide participar. Mas não é a Neide, é o que vive na Neide hoje. Glória a Entendeu? Deus. E eu te falo assim, eu vejo assim, como Deus honra. Se você é fiel a Deus, Ele é muito mais fiel a você. E eu tenho vivido isso. É difícil a pessoa entender isso, mas é igual eu estou te falando. É aquela passagem da Bíblia que fala, né? Que Jó fala. Antes eu ouvia só falar, hoje eu vivo. É muito lindo, né, irmã Neide? Porque quando a gente tem a vida transformada, É, né, a gente começa a entender que isso, nada do que a gente tem, nada do que a gente é nosso. isso, É muito lindo isso porque a gente acaba, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente faz, tudo que a gente entrega para Deus, diz que é tudo isso, para a honra e glória do Senhor. isso, isso. Irmã, e você estava falando, né, do seu problema, né, da sua cura do alcoolismo, né? Isso. E nesse tempo que você passou, né, do seu problema, e você falou que, né, procurou o álcool para preencher aquele vazio, né, da sua família. Você tinha Uhum. contato com a sua família nessa época? Até hoje eu não tenho. Até hoje eu não tenho. Naquele tempo, é igual eu estou te falando, eu fui me preenchendo com isso, com essas coisas do mundo. Entendeu? E é igual eu te falo assim, para sobreviver do jeito que eu sobrevivi, que hoje eu olho para trás assim, que eu entendo todas as situações de família, o porquê que elas me tratavam desse jeito, mas é igual eu estou te falando, foi uma cura, porque hoje eu vejo como que você vai ser bem tratada se você vê seu pai e sua mãe tratando melhor um filho do que o outro, mas eu entendo, mas elas não viam que eu tratava meus pais diferente delas. Então, hoje é o que eu te falei. Hoje eu tenho a minha sabedoria que Deus me deu, não é minha, não. É igual eu falo assim, a Neide é boazinha? Não, ela é carnal como todo. Só que hoje o Espírito Santo que vive dentro de mim, ele me revela. É por causa disso, daquilo. É o carnal. Enquanto elas não forem curadas, elas nunca vão ver isso. É muito linda a forma É, como Deus trabalha, né, irmã isso, Neide? Porque, né, você passou por todo esse isso, processo, passou por todas essas dores, isso, e hoje Deus lhe curou para isso, você ser, né, ali uma base de oração para a isso. sua família, né? Exatamente. É muito lindo ver você assim, sabe? Você está vendo a comunhão, como que é? A comunhão que Deus dá para a gente. Você só precisa falar uma palavra, a outra pessoa te entende. Isso é a família espiritual. Não é aquela família de sangue que Deus te deu, mas Ele me deu, e talvez por muitas coisas que se não tivesse acontecido, eu não estaria aqui, a mulher que eu sou hoje. Exatamente. Entendeu? Não é consequência, mas eu tive que passar pelo meu processo para chegar onde eu estou. Entendeu? Porque eu era filhinha, filhinha que não tinha experiência de nada, mas aquela filhinha assim que queria fazer tudo certinha. Porque muitas vezes até eu falo, né, que a minha vida é a vida de Jó, mas não a do Jó, a daquele filho que ficou, que fez tudo certinho para o pai e viveu a vida do pai e não viveu a dele, entendeu? Eu passei por isso, porque eu fiz tudo. Sabe aquela filha dedicada ali do papai? Por isso que eu te falo assim, hoje eu vejo que Deus aproveitou todas
até o meu meio emocional. Eu era fiel demais ao meu pai, terreno. E hoje eu sou fiel a ele. Muitas pessoas falam para mim assim: nossa, você é muito dura com você. Não é que eu sou dura, sabe? É fidelidade. É a base da minha vida hoje, fidelidade a ele. Aleluia. Porque ele fez tudo por mim. Se você olhar para trás, fala assim: ele estava ali o tempo todo e eu não via. Porque é igual eu te falo, o que me tocou muito na palavra de Deus, quando você vai lendo aquelas passagens assim, ele está ali, eu estou aqui, eu sou fiel, ninguém te tira da... Igual a passagem no dia que eu fui por causa do abandono do meu pai, quando você lê aquela passagem que fala, mesmo que seu pai ou sua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Por isso que eu falo assim, hoje, o entendimento que eu tenho com Deus e o que eu usei para a minha vida, me mandaram muito para terapia, por causa devido ter a minha filha, que é problemática, tudo. Junto com ela, eu fui fazendo terapia. E eles me mandavam. Sabe o que foi a minha terapia? As passagens da Bíblia. Glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim, sabe, cada passagem que falava comigo, eu escrevia ali. Porque você vai numa terapia, eles trabalham no autoestima. Para você, eu sou linda, maravilhosa, eu isso e aquilo. Não, eu sou filha de Deus. Ele me amou primeiro, ele tem um plano bom para mim, ele me escolheu lá no ventre da minha mãe. Sim. Então, isso tudo que foi assim, por isso que eu falo para você, não é religião que vai te mudar, é a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você recebe aquele amor de Deus, os vazios são todos preenchidos. Mas você tem que dar o passo e deixar. Eu fui deixando. Assim, e fui gostando, sabe? Porque a minha vida foi completamente transformada porque eu jejum, oração, que as minhas debilidades, os meus medos, eu falo, Senhor, eu não quero isso mais para a minha vida. Aí, o que eu aprendi? Aprendi com a Adriana. Ela falou, Neide, hinos da 7 dias de oração, eu já recebi tanta graça nisso. Foi a chave, ela que me falou, porque eu era tipo daquele crente já, mas assim, ora por mim. Sim. E eu mesmo não orava. Você entendeu? mesmo não queria a sua oração. Não, era isso desse jeito. Então, esse processo, quando eu olho assim, porque é só ele que revela. O Manuel, ele vai revelando assim, fala assim, você está vendo? Porque hoje ele me puxa a orelha. Eu falo para as pessoas falam assim, será que é desse jeito? Porque eu te falo assim, se eu tenho que me policiar. Você sabe, a gente é carnal. Se eu falar algo com você aqui que não vai agradar ele amanhã, porque eu levanto todo dia 5h30 para conversar com ele antes de sair para o trabalho. Aí ele puxa a minha orelha, por que você fez isso? Por que você falou isso, aquilo? Ainda me manda pedir perdão, essas coisas assim. Eu faço para agradar ele. Por isso que eu te falo assim, a minha fidelidade, meu pai carnal era grande, mas para ele, muito mais. É a gente abrir mão de tudo aquilo que a gente foi, né? Para a gente ser obediente, né? Para a gente ser obediente a ele. Isso. Irmã Neide, você falou da sua filha, né? Conta pra gente um pouquinho como foi o seu processo, né? O seu primeiro casamento, você conheceu seu esposo, e aí como foi esse processo do casamento? Você teve sua filha, Do meu primeiro casamento, não, do segundo, do né? segundo casamento. Pois é, porque no primeiro eu não tive filho, vivi com ele 6 anos, e aí quando eu fui embora, né, do Brasil, porque eu casei a primeira vez no Brasil. O pai da Michele, que é o pai das 2 filhas minhas, né, que eu tive, a primeira, quando eu fiquei grávida dele, eu não era casada na Suíça. E como lá os custos são muito altos, aí eu vim para o Brasil para ganhar ela aqui. 6 meses, né, que eu estava grávida. Só que chegou no 8º mês, os médicos não viram que, em vez da minha barriga ficar dura, ela estava amolecendo e eles não viram que eu estava perdendo a água da minha placenta. E aí a médica decidiu que tinha que tirar. E isso aí é um detalhe assim que me toca muito, nesse sentido, porque quando eles falaram, eu faço aniversário dia 10, e no dia que eu fui fazer a consulta, que foi no dia 9, a médica falou que tinha que tirar. Eu falei assim, nossa, ela vai nascer no dia do meu aniversário, que era no outro dia, né? E a médica ainda falou para mim assim, aí que dia que você faz aniversário? Eu falei assim, amanhã. Ela falou assim, quem falou que a gente vai esperar até amanhã? Aí eu falo assim, são coisinhas assim que fica, né? Uns detalhes assim. E aí
Só que tirou ela, né? Ela não estava perfeita, formada e tudo. E é algo assim que me é algo assim, na época eu fiquei revoltada com Deus. Porque a gente sabe assim, no dia a dia, assim, quantas mulheres têm uma gravidez bem saudável, a criança ainda dá para os outros, ou joga fora, alguma coisa assim, né? E naquela época eu falei para Deus, falei assim, porque fiquei muito revoltada, fiquei afastada dele assim, mas não foi muito tempo, né? Porque é, a presença dele eu já senti assim, porque você precisa de algo mais forte que dê força para seguir à frente. Então ela sobreviveu 15 dias na incubadora, aí faleceu. Tanto é que né, nessa época, igual eu falo assim, eu passei fases difíceis com o pai dela e tudo, mas ele nessa época ele foi, veio para o Brasil, pegou o primeiro voo, sabe? Ficou do meu lado e tudo. Porque eu falo assim, hoje Deus deixou só as coisas boas que eu vivi com ele, porque eu perdoei ele realmente, porque eu tive oportunidade de conversar com ele, perdoar e tudo. E aí, só que depois de eu ter perdido ela, essa minha filha, eu achava que eu não ia ficar grávida mais. Porque até os meus 35 anos eu não tinha plano de ter filho. Não queria de jeito nenhum, eu queria cuidar de papai, de mamãe e do marido que estivesse do meu lado. Esses eram os planos da Neide. Mas Deus tinha outros, né? E aí, do nada, fiquei grávida, 2 anos depois. E é igual eu te falo assim, a minha filha tem planos grandes, porque Deus já me prometeu. Ela está passando pelo processo dela, né? Infelizmente, é igual eu falo assim, quando Deus tem planos grandes para a vida da gente, a gente tem que passar por um processo muito doído. Sim. E ela tem passado, mas é algo assim que é difícil para muitas mães entenderem, porque eu entreguei ela de volta para Deus. E Deus me deu paz, porque eu era daquelas mães, devido de eu ter perdido a primeira, eu foquei tudo em cima dela, e o medo de perder De ela perder. também, né? Porque é igual eu te falo assim, é tudo emocional. Igual, por exemplo, toda pessoa que tem aquele emocional assim, e eu tinha isso. A Michelle não podia chegar 5 minutos atrasada da escola, que eu estava na cidade inteira procurando onde está a Michelle. Então, hoje eu entendo tudo isso. Eu não entendia. Tanto é que eu fiz terapia com ela no começo. Com ela, porque eu tinha que aceitar que a minha filha estava crescendo. Ela tinha as amiguinhas da escola. Aí ela tinha os horários que ela queria conversar com as amiguinhas. Mas nossa, eu ficava assim, ai, o medo de perder, porque eu tinha perdido a outra. Mas ninguém entende, né? Porque aí te taca um pé, sua filha ficou desse jeito, porque você faz tudo para ela, você dá tudo. Realmente, eu dei tudo. E hoje eu vejo, mas o porquê? Por que que a Neide fez tudo? Porque eu tinha pouco na minha infância, eu não queria que a minha filha sentisse a vontade de ter uma coisa e não ter. Você queria suprir, né, para Isso. ela tudo aquilo que você não teve, Não né? tive porque eu sentia mal de não ter tido. Agora, que mãe que não quer que você quer só coisas boas, mas Deus é tão maravilhoso que até nesse ponto Deus colocou pessoas certas para conversar comigo, porque eu trabalho com a psicóloga, eu faço faxina na Suíça, mas não é que eu trabalho com a psicóloga, eu limpo a casa dela, mas tinha oportunidade de eu conversar, falar, chegava chorando para ela dessas situações, e ela sempre falava, tinha uma palavra ali para mim, falava, não deixa entrar no seu coração não, porque o filho não vem com manual de instrução. É verdade. Ela fala, cada um é de um jeito. E, e ela falava para mim, não deixa entrar no coração e nem na mente. Deus usava ela para falar isso para mim. Porque é igual, você é apedrejada, pai. Na Bíblia você não vê lá, né? Ninguém sabe o que você está carregando, mas te apontam. Por isso que eu não faço nada disso mais, porque a palavra fala. Se você julgar o outro, você vai ser julgado diante dele. E eu tenho muito temor da palavra dele, sabe? E assim, a correção que ele faz na minha vida é maravilhosa. Hoje eu tenho um pai que me corrige, que me mostra que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar, sabe? É isso que é a minha vida hoje, sabe? Eu sei que muitos acham, a Neide está sendo uma de santa, isso e aquilo, mas não me importa o que o povo fala, o que importa é o que ele sabe de mim, do meu coração, da minha mente, sabe? Tem coisa que a gente passa, né, irmã Neide, que na hora, no momento ali da aprovação, da dificuldade, a gente não entende, né? Não.
Mas muitas vezes é Deus ali tratando com a gente, fazendo Isso. com que a gente passe por aquilo para que depois, no futuro, a gente venha entender que aquilo ali a gente passou para É. poder entender e enxergar a dor do outro, né? A gente se Uhum. colocar na dor do outro, né? Isso aí, porque Jesus falou, o que eu faço agora você não entende agora, você vai entender lá na frente. Hoje eu entendo, eu me coloco no seu lugar. Eu sei das suas dores. Para que eu vou ficar te apontando? Ela tem um motivo por que ela agiu dessa forma. E é igual eu estou te falando, ninguém me entendia, mas tinha um Deus que estava ali do meu lado, me entendendo a todo momento e colocando as pessoas certas, na hora certa, para me dar uma palavra de consolo, uma palavra ali, sim. E por isso que eu te falo, Deus cuidou nos mínimos detalhes da minha vida. Por isso que eu falo assim, eu sou muito agradecida. Choro hoje, choro de alegria por esse amor tão grande, o que eu estava procurando lá fora, o amor de família, o amor de irmão, umas coisas que a gente realmente precisa. Mas, o primeiro lugar, o amor a Deus. Por que que Ele tirou tudo da minha vida? Porque Ele quer estar em primeiro lugar na minha Sim. vida. Entendeu? Só que na hora você pensa, nossa, agora eu estou sozinha, e aí? É Ele, é você e Ele, entendeu? E hoje eu não tenho solidão, igual eu sei que tem várias pessoas, e Deus trabalha de formas diferentes na vida de cada pessoa, e é lindo isso, mas é igual fala a palavra, nós não somos sal e luz, nós estamos aqui, se te perguntam, nossa, como, é igual a psicóloga da minha filha, que estava fazendo terapia no dia, ela me mandando procurar uma psicóloga também, eu falava, não, eu tenho um psicólogo que me escuta 24 horas por dia, e o dia que eu fui despedir dela, ela me falou, como que você conseguiu? Eu falei assim, aí eu testemunho, né? Eu falei para você que eu tinha um psicólogo melhor, que tratou de todas as áreas, não foi só por causa de uma área, entendeu? A sua fé, né, irmã Neide, como a Foi, gente tá podendo ver aí, né, as irmãs que estão nos acompanhando, né, foi muito grande. foi. Irmã, como foi esse seu encontro com Deus, assim, o dia que você realmente disse, não, eu preciso, né, me conectar com Deus, eu preciso de Deus. Como foi esse seu encontro, assim, um O momento marcante que você sentiu? encontro com ele, eu não falo não, o Manu, assim, porque meu foi gradativo. Só Foi que aos poucos. foi aos poucos, mas o dia que eu vi que eu não conseguia fazer nada sem ele, foi o dia que eu fiz essa pequena oração. Porque a minha filha, naquele caos, eu tentando fazer ainda com meu entendimento, que eu me ajoelhei. Por isso que eu te falo assim, o dia que você rende e fala, não, consigo viver mais assim, foi o dia que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, dessa forma eu não quero mais viver. Me leva. Mas se o Senhor ainda tem histórias na minha vida, mas escreve uma história com o Senhor. Foi a mesma coisa de uma chave. Ó, eu até arrepio quando eu lembro desse dia ainda, Glória a porque é tão Deus. intensível, sabe, que eu não conseguia falar um não para minha filha, entendeu? Porque é igual eu te falo assim, eu tinha que a maior dificuldade de corrigir ela, porque doía mais em mim do que nela. E passava certas situações que eu ia chamar a atenção dela, eu acabava abraçando com ela, as duas chorando, e a situação ficava do mesmo jeito ou pior. E aí esse dia que ele falou, não, a partir de hoje é você e eu e você vai entrar no quarto com ela e falar. Agora imagina você, uma mãe que sempre fez tudo para ela, tirar a chave de apartamento, que ela não tinha direito mais de entrar no apartamento a hora que ela quisesse. E foi assim, sabe? É muito doída. Ela sofreu também, mas foi as coordenadas que Deus tinha me dado na época. E foi assim, foi ele, porque hoje eu vejo assim, Deus amolece o coração, mas ele endurece também. E Endurece. eu Quando ia, é é, necessário, ele endurece o coração. pois é. Hoje eu vejo assim, o equilíbrio. Eu não tinha equilíbrio. Entendeu? Eu queria fazer tudo, eu corria. Tanto é que Deus usava as pessoas lá para falar. Que lá eles chamam de senhora, senhora Mesquita. Eu sou Neide Mesquita. Senhora Mesquita, não tira as pedras do caminho da sua filha, não. Deixa que ela aprenda a tirar sozinha. Nossa, era um tapa na cara. Uma pessoa que nunca te visto, porque ela vivia pelo Estado lá na época, né, porque não trabalhava e tudo, o Estado ajudava nas despesas dela de casa e tudo. Quando eu fui lá para conversar, né, porque muitas vezes ela tinha que levar os papéis, e chegava a Neide levando os papéis para ver se organizava a vida dela e tudo. Aí eles falavam desse jeito. Aí eu falo assim, é Deus usando ali para te quebrar mesmo. Fala assim, nossa, uma pessoa que
e está vendo que eu estou fazendo tudo por ela. E lá na Suíça é muito assim, muito difícil. Eles querem que os jovens... Por isso que eu vejo muitos drogados assim, não só na Suíça, mas no mundo inteiro. Os jovens de hoje não têm estabilidade por tanta responsabilidade. E na Suíça eles exigem muito dos jovens, sabe? E eu vejo dessa forma, porque eu vivi isso ali, sabe? Porque agora imagina o choque de realidade brasileiro, do jeito que aqui o pai e a mãe querem ali acolher e tudo, lá você tem que deixar a criança, ela tem que ir sozinha para a escola, os cuidados que tem aqui. Aí, tanto é que eles colocam a gente morar nos lugares assim mais próximos de escola por causa disso. Porque a criança tem que ser independente cedo. E eu acho assim, quando você tem uma família estável e que você é estável emocionalmente, até que às vezes consegue, mas muitos não, porque eu vivo ali, eu vejo aquelas pessoas que só têm dinheiro, dinheiro, ricos e jovens que entram na universidade, na faculdade lá, chegam num certo ponto, não conseguem, né? Eu tenho lá a experiência que eu tenho vivido isso. Então, eu te falo assim, o mundo inteiro está pressionando muito os jovens e é muita responsabilidade. Você vê muitas pessoas de idade que não aguentam isso, imagina os jovens, entendeu? E a minha filha foi uma dessas, que ela não aguentou, entendeu? Só que eu oro. Eu Deus, não desisto dela como Deus não desistiu de mim. Deus está trabalhando, eu tenho certeza Exatamente. disso, né, Eu irmã? tenho. Porque essa é a diferença da Isso. gente caminhar com Deus, Isso. né? Essa é a diferença da Isso. gente estar na presença dele Isso. todos os dias. Porque muita gente acha, né? A gente até sofre um certo preconceito com isso, né, irmã? Porque as pessoas dizem, você não é crente, porque você está passando por isso. Mas em nenhum momento da palavra lá, Deus, ele diz que a gente vai deixar de passar por dificuldade, vai deixar de passar por provação. Mas o nosso diferencial de estar ali na presença de saber, de crer que Deus vai transformar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar. E eu creio, irmã, juntamente com você, né, que Deus, né, você vai chegar aqui a próxima vez que você vier, você vai vir contando um testemunho muito lindo para a honra e glória Ela do Senhor própria, Jesus. eu Em tenho nome de esperança de Jesus. que ela vai vir, ela mesma contar o testemunho dela, porque ela passou pelo encontro com Deus aqui na Pão da Vida, né? Então, eu creio, porque é promessas grandes, mas de um lado e de outro, a minha fé é grande, mas também a pessoa tem que querer. Tem que querer, tem que partir da Entendeu? própria pessoa, Pois né? é. E esse assim, quando a gente vive situações como essa, né, irmã? A nossa oração é sempre que o Espírito Santo venha convencer a pessoa, Isso, né? isso. E a Porque não é a vontade gente que de Deus. convence, né? Não, não é a nossa vontade, Isso. né? É a vontade de Deus que prevaleça, né? Porque as orações que o nosso pastor fala sempre, venha, nem que seja todo quebrado, igual o Chiquinho, até o medo, né? Mas eu peço para Deus que todo o meu familiar de sangue também viva essa maravilha que é viver na presença de Deus, o que eu sinto hoje. Eu A gente desejo fica a isso. todo momento, né, irmã Isso. Neide, né? Naquele, meu Deus, como eu queria que todo Todos. mundo sentisse Isso. essa coisa gostosa, essa presença Isso. maravilhosa que é estar na presença de Deus. É Eu verdade. brinco muito com meu esposo, né? Porque meu esposo já era evangélico, né? E eu sou ainda recente, né? Vai fazer 3 anos agora, né? Oh, Que eu glória. tô na Pão da Vida. E eu sempre falo com ele, às vezes a gente brinca, eu disse, amor, por que você não me disse antes, hein? Que era tão bom ser crente. Aí ele acha graça, mas é a realidade, né? A gente tem o desejo de, meu Deus, como isso é bom, como eu não estava há tempos, né, na Isso. presença de Deus, porque é a gente passando por luta, a gente passando por prova e crendo que vai tudo melhorar e crendo que vai tudo ser transformado. Então, realmente, é muito maravilhoso estar na presença de Deus. E a gente ora, né? Isso. Nós que somos, né, pessoas que estamos na igreja, na presença de Deus, a gente ora sempre para que outras pessoas, né, venham sentir. O nosso desejo é que outras pessoas sintam essa presença maravilhosa que está, né, com Deus. Isso. Irmã Neide, né, para continuar a nossa conversa, né? Sim. Algumas irmãs aí podem estar, né, curiosas, né, de como você conheceu a Pão da Vida, né? A Pão da Vida hoje, olha, alcançando aí o mundo. A irmã Neide lá na Suíça, né, conheceu a Pão da Vida. Então eu queria que você contasse, né, um pouquinho como foi né, como que você conheceu a Igreja Pão da Vida. Foi através dessa menina do Circo de Oração, né? Ela simplesmente me mandou um link da Pão da Vida, que eu vejo também, que eu acompanho você, quase muitas pessoas, foi através da Clínica da Alma, né? Eu fui uma delas. E a partir tem 8 anos, né, que eu comecei. E o que me chamou muita atenção?
vou voltar ao assunto da minha filha, né? Devido de droga, essas coisas assim. A Suíça é um país assim que acolhe eles, mas eles têm que querer ajuda. E eu vivi isso com a minha filha lá. Eles vão em casa, eles dão apartamento, sabe? Tudo custeado pelo Estado. E, e eu vi assim, quando eu conheci a Pão da Vida, ali o pastor com aquela dificuldade, com o negócio de morador de rua, de drogado, dos viciados. Aí Deus colocou no meu coração para me dizimar, para ajudar essa obra. E assim foi crescendo o meu amor por vocês, de ouvir a palavra através da boca do pastor, de todos da Pão da Vida. E assim foi a curiosidade de vir conhecer, que foi, porque tenho quase 3 anos que eu vim a primeira vez aqui. E aí foi crescendo, crescendo, e aí estou aí. E aí eu coloco a culpa no pastor Gabriel, esse negócio, né? Que ele, como é que fala lá na sua? O moto, o tema da Pão da Vida, né? Não é uma igreja para visitar, é uma família para Para pertencer, pertencer. né? Aí eu falei assim, a culpa é dele, né? Aí eu estou aí, pela 4ª vez eu estou aqui, né? E cada vez que eu venho aqui, eu falo, eu falei já várias vezes, é como se fosse um retiro espiritual, porque lá na Suíça eu não tenho isso assim, que eu possa contar as experiências, porque Deus já começou a trabalhar, me usar lá, e eu achava assim muito estranho as coisas que estavam acontecendo comigo. E aqui não, aqui você se sente em casa, você troca as suas experiências, você recebe das outras pessoas, pessoas que estão vivendo o que você está vivendo, porque às vezes quando a gente chega num Panamá da nossa fé, você acha que você, ei, o que está acontecendo comigo? Lá eu falo assim, a gente parece que é um ET no meio do mundo, mas na palavra de Deus fala, né? O verdadeiro crente, a gente vive nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo, né? Então eu já vivi assim, eu falei assim, meu Deus, com quem que eu vou conversar a respeito disso, daquilo, sabe? Eu não achava ninguém. E aí foi quando que eu estava no fundo do poço que eu liguei para a Adriana, que foi a minha A filha. Adriana Carina, do É, nosso call center. isso. E foi porque todo mundo falava que a minha filha usava droga e eu não acreditava. Até o dia que ela usou dentro do meu apartamento com uma amiga dela, que foi o fim do. Foi quando Deus. Que eu fiz a oração que eu falava que eu não queria viver mais, né? E aí foi aí. Foi aí que eu tive que tirar a chave do apartamento, tive que fazer isso. Foi quando eu liguei para a Adriana, que eu só chorava. Você viu que ela até falou para você, que parece que nem escutava minha voz, era só choro mesmo, e eu falava para ela. E aí eu sempre brinco com ela, falo assim, eu escuto a voz dela até hoje. Quando ela fala você só assim para mim assim, irmãzinha Neide, tenta fazer assim, 7 dias de campanha de oração, ouvindo os hinos da harpa. Eu já alcancei tanta graça assim. E aí foi o que deslanchou a minha vida, porque eu fui fazendo e pedindo a Deus. E o interessante, sabe, do meu processo, algo que falou aqui agora para mim falar, só que a gente ora sempre pelo filho da gente transformar o filho. Deus começou a transformar, foi eu. As minhas orações, eu orava, Senhor, transforma minha filha. Transformou, foi eu. Eu que tive que ser transformada. Você tinha que ser curada primeiro para depois você querer a cura dela, né, irmã? Isso. Mas eu não entendia isso. Eu via assim, que ele é igual estou te falando. Para mim, quando você olha assim, você acha assim, Deus foi endurecendo meu coração, sabe? Não, ele foi colocando o equilíbrio nas minhas emoções. E aí foi indo, é igual eu estou te falando, eu dizimo, eu amo essa obra, aprendi a amar, assim, realmente, porque aqui você dizima, você vê. Porque é igual eu te falo assim, cada vez que eu venho aqui, já é a 4ª vez, você vê o crescimento da obra, o crescimento das pessoas fiéis na obra, entendeu? Então, eu te falo assim, é muito gratificante. Porque eu acho assim, se Deus fizesse mais pão da vida, né? Mas é igual eu falo assim, nós somos humanos, tem que ser uma pessoa bem seletiva mesmo. E é igual, se não tiver, eu não entendia quando o pastor Chico Chagas pregava isso, né? Que só fica no pão da vida quem realmente teve aquela unção do Espírito Santo e a mesma comunhão. Porque se não tiver o mesmo sentido, igual amor aos moradores de rua, aqueles que não vão te retribuir nada, você não fica.
entendeu? E é isso que eu falo, assim, Deus colocou esse amor verdadeiro no meu coração por pessoas, porque hoje a minha meta é essa, dar o meu testemunho e ajudar da mesma forma que eu possa, porque a palavra não fala que nós somos sal e luz da terra? Então vamos ser sal e luz da terra. Mesmo que às vezes a velha Neide quer voltar, mas ó, né, porque o inimigo é astuto de te apontar. Você foi, fala, não, aquela não existe mais, porque Deus é maior na minha vida e é o processo, né? Porque é uma luta. Mas hoje a minha luta é de não perder essa comunhão com Ele, porque eu tive vários relacionamentos, 3 casamentos, mas o relacionamento com Ele é perfeito, porque eu sei que Ele nunca vai me decepcionar, porque o meu pai terreno me decepcionou, mas Ele não. É muito. A gente está falando assim de ser como é interessante e lindo a forma como Deus trabalha, né? Porque Isso, Deus ele transformou, né? Deixou você passar por tudo aquilo isso, ali, né? Por mais que naquele momento você, né, não tivesse enxergando a mão de Deus, o isso, cuidado dele, que ele estava ali do seu lado, mas ele estava ali o tempo tava. todo e depois ele nos mostra, né? Isso, Que ele estava Ele ali, fez né? isso comigo. E é como você falou, primeiro Deus ele deixou você passar por Isso, tudo aquilo para você ser transformada, curada, para depois você hoje aqui estar aqui, né, com esse amor, isso, né, pelas isso, vidas, por pessoas. isso, exatamente, porque é muito lindo você olhar lá atrás e você escutar a voz dele falando, você está vendo, minha filha, se eu não tivesse do seu lado, aquela situação ali seria muito pior. Então, eu te falo assim, eu sou muito grata, entendeu? Eu jamais quero fazer alguma coisa que acaba com esse relacionamento que eu tenho com ele. Porque é muito lindo quando você é tão fiel a ele, você sabe o quê? Você pede uma coisa hoje e recebe amanhã. Então, eu te falo assim, a fidelidade é muito grande. É. E é só quem vive, quem sente. Mas é igual eu estou te falando, não é que a Neide é perfeita. Não é que a Neide é santa. Mas eu estou ali para ele me puxar minha orelha. Ei, você fez isso, eu não agradou. Aí eu falo assim, desculpa, vai, não peque mais, não é o que a palavra fala? Então, eu sei, muitas vezes as pessoas falam, nossa, você é dura demais, você é muito radical. Ei, não, mas é ele em primeiro lugar e nada mais. Não me importa se a pessoa vai me apedrejar essas coisas, mas é decisão. Eu não via dessa forma, né? Tanto é que muitas vezes a gente usa aquele ditado, é no tempo de Deus. Mas e se o tempo de Deus está aqui, Ele te dá, tá dando chance todo Sim. momento, todos os dias você está viva, é uma chance para você ser melhor. E a pessoa não quer? É, a gente primeiro tem que querer também, né, irmã? Então, decidir. Você quer continuar nesse erro? Você quer continuar, né? Porque é muito lindo, Manu, porque eu vivi isso, porque lá na Suíça mesmo nós tivemos também uma reunião com pastores lá, até teve um pastor que, porque eu pego assim, eu pego um pouquinho de você, eu pego um pouquinho, sabe? Ele mesmo falou, eu falei, como que você vai viver o novo de Deus se você está com a mão cheia de coisas velhas? Cheia de mágoa, cheia de coisa que você vai se alimentando, alimentando. Tanto é que é igual, por exemplo, você fala assim, os pecados escondidos. Que você pede para Deus limpar tudo, mas não, nessa área você não mexe, não. Eu não, eu abri meu coração, porque eu uso a oração de Davi. Tira tudo de mim, mas não tira o seu Santo Espírito, porque eu não consigo mais viver sem ele, não. Agora, mas tira tudo. E ele foi limpando, limpando. Tanto é que eu fiquei sozinha. Esse, essa, esse sentimento, né, esse temor, irmã Neide, é uma coisa que eu sempre falo, que é uma das coisas que faz a gente realmente permanecer na presença dele, né? É, Porque a gente tá todo o tempo, né? Tem coisas que a gente faz que o ser humano não vê, né? O é, homem não vê. isso. Mas a gente sabe que tudo que a gente faz, que tudo que a gente fala, que a gente Isso, pensa, porque eles são os nossos corações, né? isso, Então a gente tem aquele temor, meu Deus, eu não isso, posso fazer isso, né? Eu tô aqui, meu isso, Deus, o Senhor tá me vendo, eu não posso falhar com o Senhor, né? Eu posso isso, falhar com todo mundo, só não posso falhar isso, com ele, né? Então, é uma coisa que realmente deixa a gente ali nos pés do Senhor, ali para a isso, gente não sair da presença dele. É isso, esse sentimento do temor do Senhor. isso. Essa certeza que ele está ali todo minuto. Mas é bom demais, é gratificante para a gente. Porque o meu foi realmente o processo, assim, e quanto mais assim você faz para agradar a Deus, é igual os testemunhos. Eu gosto de contar o que ele fez, porque ele vai fazendo muito mais para você contar mais. Sim. Porque ele é um pai orgulhoso dos seus filhos. Porque
você está vivendo que ele, porque o que eu aprendi e vi isso, quantas vezes na minha timidez, naquela que ele me empurrava, que eu chegava lá, a pessoa falava para mim lá na Suíça, nossa, hoje você falou um alemão perfeito. Eu falei assim, é Deus me usando. Se a pessoa entendeu, é porque era para ela, porque hoje o meu entendimento é esse, né? Então, e aí a pessoa vem te elogiar, eu não ouço o elogio do homem. Eu ouço ele falando assim, tá vendo, minha filha, comigo você pode tudo, É verdade. entendeu? E é muito interessante você viver isso, porque aí você não espera do homem te elogiar. Porque eu te falo, eu tive várias experiências com ele assim, que eu falava, não, não é eu, não é eu. Porque ali na Suíça tudo muito certinho, e você chegar ali, que quer dar seu testemunho ali em cima, e você dá birra igual uma criança mimada, e o povo deixar você dar, porque não é aqui igual na Pão da Vida que você chega ali na Pastor, eu posso ter uma oportunidade hoje? Não, lá é tudo minuto por minuto. Tanto é que eu comecei a falar para Deus, falei, Senhor, mas 2 minutos? Me deram 2 minutos para falar. Aí depois foi 2 vezes que eu tive que forçar o povo lá para me deixar eu dar o meu testemunho, porque Deus tinha me falado que tinha gente lá precisando ouvir. Sim. E aí deixaram. Aí eu peguei e falei para Deus, Senhor, o Senhor sabe como é que é a Suíça. Aqui tá sendo assim, a brasileirinha que não tem ordem, né? E aí Deus falou para mim assim, não, minha filha, 2 minutos é 2 minutos, mas fala de mim. Falei, então tá. Aí, só que aí depois Deus, assim, já não te empurra mais. É aquilo, pronto, acabou, né? Mas agora eu vejo assim, eu tive que passar aquele apertando para o povo deixar eu. Agora não, agora o pessoal chama a Neide. É justamente isso que eu ia lhe perguntar agora, irmã Neide. Como é essa sua adaptação, né? Você congrega lá numa igreja, né, lá na Suíça, Uhum. né? Então, como é essa sua adaptação, né, lá? Que eu sei que tem muitos costumes que é muito diferente, né? Como É. é para você, assim, né, lidar com os costumes tão diferentes na igreja? O que é que tem de diferente lá que você acha que é diferente na Pão da Vida? Algum tipo de costume lá é de outra forma? Eu te falo assim, é o que eu falei antes, né? Antes de você já perguntar, eu já estava falando de detalhes. Eles são tudo muito certinho, tudo muito assim, sabe? Tanto é que o dia que eu quis falar do meu testemunho, eu até falei pro. Ainda bem que era uma pessoa que eu já te conhecia da igreja, porque eu fiz prova com Deus. É o Senhor mesmo que quer que eu dou o testemunho, então o Senhor vai colocar uma pessoa que eu conheço para me conversar com essa pessoa. E aí foi realmente eles, né? E na hora lá, eles é aquele negócio muito burocrático. Tanto é que na hora eu ainda falei para ele, eu falei assim, ei, as coisas de Deus não pode ser tudo assim, não. Você não viu que Jesus passou por Samaria para encontrar a samaritana, saiu do caminho e tudo. Foi aí que ele viu, falou assim, nossa, é. Mas aí ele me deixou falar, porque eu te falo assim, eu amo, não vou falar mal da Suíça, não, porque eu sou assim também, que eu gosto das minhas coisas tudo muito certinha, mas as coisas de Deus tem hora que Deus usa de uma... Você não viu hoje aqui? Não estava programado daquela Sim, forma? sim. Então é isso que eu estou te falando, as coisas de Deus não é, rei, vai direto, é assim. Não é assim. Tem coisas que Deus, na hora que Deus usa para você fazer, faz. Porque eu estou vivendo isso. Quantas pessoas lá na Suíça, que Deus me dava aquela aflição. Eu falei assim, como que eu vou fazer aqui? É isso que eu estou falando. Na igreja lá, que eu congrego, agora é a brasileirinha que chega com as... Porque Deus mudou até a minha vestimenta, né? Porque brasileira lá tem muitas, muito vulgar, essas coisas assim, não está nem aí. Mas a Neide chega lá, é a brasileira que usa modinha evangélica, aquelas coisas. E eu já chego abraçando todo mundo, entendeu? O jeito que você me vê aqui, eu chego lá. E aí é muito chamativo. A Neide, que está lá louvando igual aqui, sabe? E aquela igreja assim, muito pacata quando eu comecei lá, porque já tem 4 anos que eu vou nela. E aí você vê assim, essa energia, o povo já começa a desinibir, Sim, sabe? Aí você vê muita gente já lá louvando e dando glórias, essas coisas assim. Então, eu te falo assim, Deus coloca a gente no lugar certo. Eu sim. tenho vivido isso, sabe? Porque lá é assim, é igual eu te falei. Eu tive que me dar minhas birras, né? Porque eu sei que a gente tem que ter, assim, aquele zelo pela obra. Porque tem muita gente que está ali, é o joio, né? Que eles falam, né? No meio
do trigo. Sim. E eu sei que eles têm que ter prudência disso também, porque às vezes você acha assim, é uma brasileira que quer ficar aparecendo. Tem isso, mas eu acho assim, que eu acho que o povo começou a ver que a Neide não é aquele que eu estava pensando. Porque hoje eu sou chamada para ir no circo de oração, tanto é que a mulher do circo de oração ela pegou e falou assim, nossa, eu amo quando você está, porque a gente sente a sua fé, entendeu? Então é isso, é fruto da fidelidade sua com Deus. Porque Deus vai abrindo os olhos das pessoas também. Porque eu não estou ali para aparecer, eu não estou ali para brincar de crente. Eu quero ser crente, quero agradar meu Deus, entendeu? Não é brincadeira, porque eu estou ali para falar de um Deus, uma coisa que eu não estou vivendo. Eu quero que todo mundo sinta isso, entendeu? Então, é isso que eu vejo. Eu vejo fruto da minha fé, entendeu? E eu tenho tentado fazer a obra lá também, porque eu visito realmente asilos de idosos, tanto é que Deus tem colocado pessoas velhas que estão sentindo o que eu sentia, mágoa, essas coisas. E eu vou conversando, tem uma que eu visito ela há 3 anos. Você vê que gracinha no começo e agora. Eu falo assim, Deus usa a gente de tudo quanto é forma. E é nas áreas que Ele curou a gente. E eu tenho vivido isso lá também. No seu Entendeu? trabalho, irmã Neide, você sente também assim essa questão de você, né, ajudar a pessoa, de aconselhá-la, de você ver algo que você pode mudar ou pode dizer. Você sente isso também no seu trabalho, no seu dia a dia? Bom, ótimo tema que você perguntou agora. Porque eu te falo assim, o meu trabalho antes era para ganhar dinheiro, hoje não. Hoje é para me sobreviver lá. E assim, Deus fez um processo tão lindo na minha vida nessa área também, porque antes eu trabalhava muito achava que não conseguia me sustentar, sobreviver no país, né? Mas hoje eu trabalho só meio período. Eu trabalho mais para Deus. Você tem as casas, né, irmã? A Certa. irmã Neide, ela faz, né, hoje em dia, Faxina. faz faxina lá, trabalha nas É. casas. Você já tem as casas que são fixas, né? São todas fixas e todas escolhidas por Deus. Porque é igual eu te falo, essa psicóloga mesmo, tem 15 anos que eu estou com ela. E bênção. todos os meus trabalhos foi Deus que escolheu, a dedos. Porque eu não sou faxineira para eles. Eu faço parte da família. Que Porque eu bênção. chego, você sabe, porque eu vivi aquele tempo, sabe? Que eu ia falar assim, ai, Jesus, eu vou lá ali naquela casa, sabe? Era um fardo pesado. Por isso que eu falo, eu troquei o meu fardo. Dei um pesado para ele, ele me deu o leve. Aleluia. Ele fez isso na minha vida, porque hoje eu te falo assim, agradeço, é o agradecimento. As duas chaves que deslanchou minha vida, sabe o quê? Perdão e agradecimento. A partir do momento que eu perdoei meu pai, fui perdoando os maridos, que naquele tempo a gente acha que é porque não gosta de mim, aquelas coisas. Passei por tudo isso. A partir do momento que eu fui perdoando, e Deus me deu maior oportunidade de chegar na vida de cada um, pedir perdão. Porque está escrito na palavra, infeliz do homem que espera do outro homem, confia no Senhor que fez o céu e a terra. Então, a gente exige demais do outro. Eu vou falar da minha vida, porque a gente espera demais. E quantas decepções. Então, Deus foi fazendo esse processo assim. E do meu trabalho, hoje eu trabalho para Deus. Mais para Deus, porque eu falo assim, as orações a gente muda muito, Manu. A minha mudou. Porque eu falo para Deus assim, Senhor, por mais que as pessoas achem que eu estou trabalhando para ela, eu estou trabalhando para o Senhor. Aleluia. Porque antes, eu te falo assim, chegou uma época da minha vida que eu achava que eu não ia trabalhar mais, dores na junta, porque eu tenho artrose, artrite. Ninguém acredita que eu tenho isso. Porque hoje eu aprendo também. O tempo que eu perdi, ele te dá tudo de volta. Ele te recompensa. Porque Tá tudo em dobro, né? porque eu tenho assim, chefes minhas jovens que ela fala assim, a última vez que eu falei a idade que eu tinha, ela falou assim, não acredito que você tem isso tudo. De onde vem essa disposição? Isso. Aí é a hora de eu dar o meu testemunho. É o que habita dentro de mim, que me dá força, porque a palavra dele fala, ele renova as nossas forças a cada dia, Sim. quando a gente espera nele. Então, é isso. O meu processo foi aí. E o meu trabalho hoje, eu trabalho para ele. Tanto é que eu estava até rindo, né? O rapaz que faz o meu imposto de renda lá, ele ligou e falou assim, senhora Mesquita, a senhora sabe que esse ano você ganhou menos dinheiro? Eu falei assim, sei, e foi mais que eu vim aqui no Brasil, né? É assim que Deus faz. E aí eu já vejo assim o testemunho do dízimo. A partir do momento que eu dizimo assim, sabe? Aquele desapego.
Porque eu tinha muito medo também, igual a minha mãe. Eu vim daquela, assim, passou fome, essas coisas assim, você fica aquele medo. Já é o que Deus vai te libertando, te curando, O sabe? medo de faltar, né? Aquele Isso, sentimento ruim. isso. Entendeu? Porque o meu medo era, eu vou conseguir. E mesmo assim eu já tinha. Por que que eu tinha aquele medo? Eu não entendia, entendeu? Porque hoje eu falo assim, é o inimigo te bloqueando para você não viver o melhor dessa Que terra. Deus tem pra gente, né? Isso, entendeu? Então, eu vejo tudo isso hoje, porque ele me leva, me mostra, aí ele me mostra em detalhes, eu falo, nossa, como o Senhor estava na minha vida ali e eu não estava vendo, entendeu? Em detalhes, porque é igual eu te falo assim, para quem passou pelo álcool, a vida desregrada, eu poderia ter uma doença venérea que não fosse curada. Isso tudo ele cuidou tão bem de mim. Eu falo assim, gente, por isso que eu peço assim, eu peço a misericórdia de Deus só na vida da Michelle isso, que ele esteja na vida dela como ele teve na minha. E que tenha essa misericórdia, mas que faça a vontade dele. Porque eu sou uma menina obediente, de criança. A Michelle, daquelas assim que você não tinha como corrigir, entendeu? E aquela que sempre dando birra, sempre, sabe? Mas Deus tem a forma dele trabalhar. É isso, essa é a minha fé. Porque eu sei que ela vai estar aqui dando o testemunho dela, falando também e ajudando na obra, Sim, porque ela vai ter muita experiência. A partir do momento que sim, Deus cura ela, ela vai trabalhar e ela vai sentir amor por essa obra porque ela passou por isso. sim. Porque nunca é em vão, né? E isso? Nunca é em vão a gente passar por uma Não. dificuldade, nunca é em vão a gente passar por uma luta, né? Eu passei por um processo de cura, né? Eu tenho uma enfermidade que eu tinha aquela enfermidade, mas eu dizia assim, eu sei que o Senhor tem alguma coisa para me mostrar. Isso. Então, eu creio na minha cura, mas eu também creio que o Senhor vai me mostrar alguma coisa. E realmente era isso, É. né? Deus, ele nos mostra, a gente passa pela dificuldade, Uhum. mas aí a gente sempre tem alguma coisa, né? Um É propósito para isso. aquilo, né? É Então, eu creio isso. que tudo aquilo que a sua filha está passando, tudo aquilo que ela Isso. passou, eu creio que vai ser uma forma dela vir aqui e contar o testemunho Eu dela, tudo para creio. a honra e glória do Senhor Jesus. Isso, eu creio. Irmã Neide, a gente, né, fala muito, a gente falou agora, né, você falou, é, de momentos que a gente diz, meu Deus, mas o Senhor estava ali, eu nem percebi, né, o Senhor estava ali, eu não enxerguei, né. Um Uhum. momento para você que você considera muito marcante, né, de algo que você disse assim, meu Deus, o Senhor estava ali, né, um momento, aquela Uhum. experiência com Deus que diz, meu Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Uhum. Eu tenho várias, mas eu vou falar uma de que para mim foi a primeira cura que eu vi, que Deus realmente estava junto comigo, né? Que foi a cura de um cisto no ovário, que os médicos lá na Suíça já tinham, e como eu já vou falar na fase difícil que eu estava também trabalhando, que eu trabalhava por hora, e eu não poderia faltar, porque ia faltar no final do mês, e ressaltando que eu nunca tive homem nenhum que pagou contas para mim, eu que me batalhava mesmo, porque tem muita gente que vive de aparência, né? Que acha que é porque tem marido suíço, é porque tem muito dinheiro. Eu não passei por isso, eu não tive essas experiências. Eu que batalhava eu mesma. E naquele tempo eu ainda tinha esses medos de existência. E eu pedi para Deus. E os médicos tinham marcado, né, a cirurgia e tudo. E como eu trabalhava por hora, eu não teria como eu ficar sem trabalhar. E se eu fizesse a cirurgia, eu tinha que ficar, do jeito que ela falou, um mês sem trabalhar. Como que eu ia fazer para pagar minhas contas? E nessa fase, que foi que eu fui num culto, que me falaram que tinha um brasileiro que ia pregar lá, né? E eu fui. E lá eu pedi para Deus, eu falei assim, Senhor, eu não posso, o Senhor sabe as minhas possibilidades. E orando a Ele. E chegou lá, era um pastor que tinha o dom de cura e tudo. E ressaltando, ele me tirou lá do meio do povo. Apontou o dedo lá de longe. Eu falei assim, isso não existe. Porque eu escutava os outros falando que acontecia isso, né? Mas aquele dia eu tinha pedido, Senhor, eu não quero passar por essa cirurgia, porque o Senhor sabe. E chorei nos pés dele mesmo. E chegou lá, ele me chamou, ele fez uma oração por mim, e na hora eu senti que Deus tinha me curado. Mas eu já tinha consulta marcada para confirmar, cheguei lá, a médica fez, né? E na hora que ele fez a oração, eu senti, como se fosse o tipo do bisturi, né? Glória a Cortando, né? Deus. E aí
ele pegou e eu cheguei, a médica fez os exames de novo, falou que o cisto não tinha nada mais ali. E aí eu falei, nossa, eu saí dali assim, né? Irradiante. Isso aí foi uma das poucas experiências que eu comecei a ter com Deus. E aí a fé foi cada dia mais, né? E são coisas assim que eu tenho vivido constante na minha vida, né? E aí é igual eu falo assim, os milagres que ele tem feito, assim. Por isso que eu falo assim, eu creio que existe um Deus, que é aquele mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E ele está aí. É só você procurar, abrir o coração, porque na palavra de Deus fala, que Jesus fala, estou às portas, estou batendo. Abre. É a melhor coisa que a Aleluia. gente faz na vida da gente. Porque eu te falo assim, foi a melhor decisão da minha vida que eu tive. Foi realmente me entregar ali, me render a Ele, né? É muito maravilhoso a gente ter essa sensação, porque quando a gente escuta, né, alguém falando isso, olha, vai ser a melhor decisão da sua É, vida, né? A gente que passa por não estar na presença do Senhor, né? E quando a gente escuta isso, diz, meu Deus, mas como será isso? E é, quando a gente vive que realmente, isso, né, não existe escolha melhor do que estar na presença isso. dele, é muito maravilhoso. É. Irmã, a gente já se encaminhando aí para os minutos finais do podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Agora temos, né, muitas irmãs, né, muitos irmãos que estão agora nos acompanhando, e eu creio que o seu testemunho tenha, né, edificado aí muitas vidas nesta tarde. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas que estão agora nos acompanhando, né? Uma mensagem que realmente lhe toca, algum versículo, né, que você leva para a sua vida. Eu queria que você deixasse nesta Manu, o tarde. que me acompanha, que foi há 15 anos atrás que eu fiz um curso aqui no Brasil mesmo, né, autoestima, quando eu separei do pai da minha filha, eu entrei em depressão, tem esse detalhe, né, tomei remédio 12 anos para depressão, mas Deus me libertou disso tudo, né, também, mais de 6 anos, veio com álcool tudo. Mas o que me acompanha são vários versículos da Bíblia, mas o que mais me marca é que até hoje, quando eu começo assim, ter aquela um pouquinho, porque a gente é carnal, às vezes aqueles medos, aquela coisa vem. Isaías 41:10. Seja forte e corajoso, que é quase Josué também, 1:9, né? São semelhantes. Eu estou aqui, estou te segurando pela mão. Entendeu? Eu tenho até um quadro em alemão que eu pedi para fazer com esse versículo, de Isaías 41:10. Porque todas as vezes que às vezes a gente fica assim, alguém me manda ele. É como soa para mim assim: ei, minha filha, estou aqui, estou te segurando. Eu tive do seu lado todo o tempo e continuarei, entendeu? Então, é ele, 41, Isaías 41:10, que todos pegam para ele, porque é algo muito forte. Na minha vida foi isso, porque ele está sempre do nosso lado. Mas eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa falar como, igual você mesmo falou, como que eu vou ter esse relacionamento assim? A gente procura, é passo a passo. Mas quanto mais cedo você decidir, é melhor, que a gente não sofre tanto. Tanto é que eu falo para minha filha, enquanto você estiver correndo do problema igual eu corri dos meus problemas, do meu pai, nunca sentei, confrontei, e Deus me deu essa oportunidade. Porque a chave da vida da gente é esse, é você passar a falar do seu emocional. Não adianta, porque eu corri a vida toda do Não meu adianta só esforço. guardar. Não, não. Por isso é que hoje em dia o povo vai muito para terapia, né? Para aprender a falar do que está te Sim. incomodando. E eu aprendi a falar com ele, entendeu? Porque eu choro até hoje. Choro nos pés dele, falo, pai, olha, estou aqui, hoje eu estou sentindo assim, assim, assim. Tira isso de dentro de mim, porque ele é pai. Ele está sentindo o seu sentimento. Porque pai nenhum gosta dos seus filhos sofrendo. Sim. E ele te ajuda. Ele limpa, ele te cura, ele te dá, ou ele, igual eu falo, levanta, vamos, comigo você vai, eu seguro você pela mão. Mesmo aquele dia que você está lá no fundo do poço e fala assim, eu não estou aguentando nem sair da cama. Quantas pessoas que têm com depressão aí. Ei, quando você realmente assumir esse amor de Deus na sua vida, você é amado, foi Ele que te fez, foi Ele que te escolheu,
entendeu? Mesmo que a gente pense, eu não tenho nada para dar para Deus, mas Ele confia em você. Com Ele, Ele faz tudo. É isso que eu desejo para cada um que escutar isso, que é Ele em primeiro lugar. Ele é tudo, entendeu? E Ele faz, Ele desfaz, entendeu? Ele abre portas, fecha a porta. E eu vivo isso constante com Ele. E é o que eu falo. Ele prometeu lá no começo um paraíso para nós, não foi? E esse paraíso começa aqui, para depois ir para lá. E é assim, é o que eu desejo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Irmã Neide, eu gostaria de lhe agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua disposição, né? Pela disponibilidade, né? Estar aqui. A minha oração, né? Para que você continue sendo essa mulher forte, essa mulher de oração. Que Deus continue revigorando as suas forças a cada dia, né? Porque é isso que a gente precisa. E que você possa ser essa luz onde você passa, né? Porque quando a irmã Neide está aqui, gente, olha, é uma alegria. A gente pode estar triste como foi, lá vem ela com um abraço maravilhoso dela, né? Glória. Então, a minha oração é para que você continue sendo luz, tanto aqui, quando você estiver aqui conosco, que eu tenho certeza que você, daqui a pouquinho, você volta de novo. Em nome de Jesus. Quanto lá no país que você mora, né? Isso. Levando alegria, levando paz e principalmente a palavra de Deus para quem precisa. Amém. Muito obrigada por essa tarde maravilhosa que você passou aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Amém. E eu queria agradecer a você que acompanhou a gente. Muito obrigada, né? A você que esteve aí juntamente conosco, comigo, com a irmã Neide, né? Eu espero que você tenha sido edificado, que você possa ter sido tocado, né? Com esse testemunho forte, com esse testemunho lindo que a irmã Neide nos trouxe hoje. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada e até o próximo podcast Entre Elas.